Olá, eu sou o professor Dagmar e hoje nós vamos conversar sobre sistema de buscas. E aí, como é que você faz quando você quer fazer um trabalho acadêmico, um trabalho científico? Como é que você faz a tua pesquisa? Você vai lá direto no Google, escreve lá a palavra-chave e aí escolhe o primeiro arquivo que aparece, né, ou aqueles que são mais bonitinhos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso e vamos tentar pensar de uma maneira que a gente possa qualificar os nossos trabalhos. Então, para que a gente possa fazer isso, a ferramenta mais adequada é usar o periódico CAPES. O periódico CAPES, vocês devem saber, é o principal portal de pesquisa no Brasil, né? A principal base de dados, né, de artigos, de material acadêmico que a gente tem, eu diria que na América Latina. Então a gente vai começar o nosso trabalho de uma maneira mais qualificada por aqui. Vai no Google e coloca lá, periódico CAPES. Beleza. Vamos nessa. Periódico CAPES. Ok. A gente tem aqui, né, dentro da página do periódicos, alguns elementos que são importantes para que a gente inicie essa pesquisa, né? Então eu gostaria de sugerir para vocês que antes mesmo de colocar, né, o descritor, né, a palavra-chave para poder fazer a consulta, você gaste um tempinho para se inscrever no site. Então funciona da seguinte maneira: vem aqui, ó, em meu espaço, clica lá, ok, aqui mais abaixo, novo usuário, e aí você vai ter teus dados pessoais que você vai preencher, né? E no final você vai enviar, né? Com isso você vai ter uma senha, né, e um nome de usuário, perfeito? Depois de você ter lá o nome do usuário e a senha, você vai vir aqui, ó, acesso café, né? Então clica ali em acesso café. E aí você vai ter a possibilidade de poder fazer pesquisa em casa usando o IP dos computadores da tua universidade. Então a ideia é essa, porque provavelmente a tua universidade tem um pacote que foi comprado junto ao Ministério da Educação e que tem lá uma quantidade bastante grande de artigos. Então você deve vir aqui, colocar o nome da universidade onde você está vinculado. Ok, aí você coloca o nome da universidade, envia, vai colocar lá o teu nome de usuário e a senha, e aí você vai ter acesso em casa ao material que você teria acesso somente lá na sua universidade, ok? Então vamos voltar agora aqui para o sistema de buscas. Então, buscar por assunto. Então, vem aqui, buscar por assunto, ok. Você pode colocar a palavra-chave, você pode colocar o descritor direto aqui, ok? Ou você pode vir aqui em busca avançada. Quando você coloca em busca avançada, ele permite que você coloque mais de um termo. Então você associa termos, né? Então geralmente a gente pega uma palavra-chave e associa com a área de conhecimento, né? Então eu quero falar sobre imagem corporal. Então eu escrevo imagem corporal e associo com a área de conhecimento, psicologia. E aí eu vou conseguir fazer uma associação desses dois termos. Mas antes de a gente fazer aqui, incluir aqui as palavras, acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre descritores, né? Mais especificamente sobre palavra-chave. Porque às vezes a gente coloca uma palavra aqui e a busca ela não sai de forma adequada, né? O sistema diz que não encontrou, né, aquele termo. Então é porque a gente não está usando o termo mais adequado. Então, para a área da saúde, a gente pode vir aqui, ó, descritores em ciências da saúde. Então faz a busca lá no Google e você vai chegar nesse site aqui, que é na verdade um buscador e que indica quais são as palavras que foram utilizados para catalogar todo o material que está disponível aqui nessas bases de dados, né? Então você coloca o termo que você quer aqui, né?
E aqui tem algumas opções para você fazer consulta de índice. Eu geralmente gosto de usar o permutado, porque ele abre um leque maior de possibilidades para você fazer consulta. Então veja, eu vou fazer a minha consulta aqui e eu vou usar o termo pessoas com deficiência. A minha pesquisa é sobre esse assunto. Então eu faço a consulta e aí aqui ó, eu tenho todas as possibilidades do que tem sido utilizado, né, nas bases de dados com relação a termos. Então, além de poder usar pessoa com deficiência, eu vou poder usar todos esses outros termos, é claro, aqueles que me interessam para a minha pesquisa, para que eu possa fazer uma consulta e conseguir mais material, né? Eu acho que é legal também fazer o uso dos descritores em inglês e em espanhol, principalmente em inglês. Então, o que você pode fazer é vir aqui, copiar, né, a palavra em inglês. E aí, quando você for fazer lá a sua pesquisa no portal dos periódicos CAPES, você vai conseguir ter uma quantidade muito maior de pesquisa. Então, você pode fazer a pesquisa em português, pode fazer a pesquisa em espanhol e pode fazer a pesquisa em inglês, que vai te dar uma quantidade, como eu falei, bastante grande de alternativas de textos, ok? Então, vamos voltar lá para o portal. Beleza. Então, eu vou colocar aqui, né, pessoas com deficiência. Vejam, se eu coloco pessoa, eu já não tenho mais, né, todas aquelas possibilidades, porque o que está cadastrado é pessoas com deficiência e não pessoa. Então eu faço a correção, né, porque eu vi lá no DS, né, que são pessoas e não pessoa. Então perfeito. Agora eu tenho já a minha palavra e vamos supor que eu quero discutir sobre a questão de direitos. Então, os direitos relacionados às pessoas com deficiência. Então, eu vou lá, direitos humanos, né, que é um termo que também está previsto, né, que também está disponível, e aí com isso eu consigo fazer a minha pesquisa relacionando esses dois termos. Venho aqui em buscar. Não funcionou, a internet não ajudou, então voltamos, vamos tentar de novo. Pessoas com deficiência, direitos humanos e buscar. Opa, agora sim. Então vejam, vieram 884 textos, né? Ah, mas 884 textos é muito material, né? Não vou conseguir ler isso tudo. Então tem aqui alguns filtros que você pode usar para reduzir e para qualificar essa tua busca, né? Então vamos começar aqui, tem várias possibilidades, né? Tem a questão aqui de você ter os periódicos revisados por pares, que são aqueles periódicos que têm um sistema de avaliação, né? Então especialistas avaliam o artigo antes dele ser publicado. Então, geralmente é um bom caminho a gente fazer pesquisa utilizando esse filtro, né? Principalmente quando você tem bastante material. Se você tem poucos textos, então você deixa da forma como está, não usa esse filtro, né? Aqui eu posso refinar por tipo. Então, eu vou ter aqui artigos, livros e outros recursos. Eu me interesso por artigos, então vou clicar ali em artigos, e aí vão ficar 764 artigos. Ainda assim é bastante artigos. Aqui embaixo eu posso refinar aqui por tópico, por autor, por coleção, né, por base de dados. Então eu tenho alguns filtros, mas que eu geralmente não costumo usar, apenas somente se for uma pesquisa muito específica, vamos dizer assim, tá? Agora, o tempo de publicação, isso sim é legal, porque vejam, esses 700 e tantos artigos, eles são de 2002 a 2020, mas eu quero os artigos mais recentes. Então, eu vou fazer a minha pesquisa, então eu posso ir ali e colocar simplesmente o ano, né? Ou eu venho aqui e coloco, né, arrasto aqui ó, nesta régua, né? Então eu vou pegar de 2015 a 2020, e aí eu faço assim. Redefino aqui, né?
faço refinamento, ok, e aí eu tenho um refinamento. Mas eu ainda tenho um número grande de textos. Então isso quer dizer que os autores têm publicado bastante. Então, dá para eu fazer um refinamento ainda maior e pegar de 2017 para cá, 2016 para cá? Sim, eu posso fazer, né? Então eu escolho, né, se eu quero pegar aí um refinamento mais próximo, né, com menos anos ou mais. Basta vir aqui e refinar, ok? Feito isso, eu tenho ainda outras opções, né? Então eu posso escolher se eu vou fazer minha pesquisa somente em português, se eu vou fazer a pesquisa em inglês, em espanhol, né? E eu geralmente deixo todos, porque daí depois eu escolho efetivamente quais os artigos que eu quero utilizar aqui. Então vejam bem, a gente já fez o nosso refinamento, né? Eu tenho lá, nesse caso aqui eu tenho 400 artigos, então eu tenho bastante textos, né? Eu poderia refinar ainda na questão dos anos para poder ter uma quantidade menor de textos, né? Mas eu tenho aqui. Então, num primeiro momento, eu acho que vale a pena olhar só os títulos. Olha os títulos e ver aqueles títulos que te interessam. Então, eu costumo fazer da seguinte maneira, né? Então, eu venho aqui, vejo lá o título, dou uma olhada no resumo, né? Tem um resumo prévio aqui. E aí, se eu gostei, eu venho aqui, né? Copio aqui, né? Então faço uma cópia. Aqui eu tenho o título do livro e eu tenho a revista e eu colo isso em um arquivo do Word. Então eu vou ter lá um arquivo do Word em que eu vou colar isso aqui. Por que eu faço desta maneira? Porque daí a hora que eu quiser fazer a busca, eu não preciso entrar novamente aqui no periódico CAPES e tudo mais. Eu vou lá no meu arquivo do Word, faço Ctrl Alt e aí eu consigo acessar direto de lá. Então ele vai cair aqui novamente no texto, no artigo que eu estou querendo pesquisar. Então veja bem, basta você clicar no artigo e aí ele vai aparecer aqui para você basicamente de duas formas. Uma das formas é essa que está aqui, né, que ele está associado, né, a uma base de dados, né? Então, se ele vem associado a uma base de dados, né, você tem um resumo, né, você tem algumas possibilidades de o que fazer aqui com o texto. Não, eu quero o texto na íntegra, né, eu quero baixar o PDF desse texto. Então, vem aqui, ó, em Full Text, você vai clicar aqui e o texto ele vai abrir na íntegra para você em PDF e você vai poder baixar o texto. Bom, né? Ok, mas tem outras possibilidades. Deixa eu ver aqui os próximos artigos para ver a outra possibilidade de como pode aparecer aqui, porque às vezes ele não aparece o texto direto como está aparecendo aqui, né? Então, quando aparece o texto de forma direta, perfeito, fica fácil de você fazer a busca, né? Então, quando vem dessa forma, né, você sabe que você pode baixar o texto, né? Você pode saber como fazer a citação do artigo, então você clica aqui, você tem lá a citação para poder fazer a referência direitinho, né? E ele te dá ainda a possibilidade de você ter outros artigos sobre o mesmo tema, né? Então são alguns recursos que você tem aqui que você pode utilizar. Deixa eu buscar aqui mais um artigo para ver se ele cai, em vez de cair direto no texto, que ele caia lá na revista. Então vamos ver se é esse o caso. Ok, então aqui vocês viram que não caiu direto no texto, né? Ele caiu na revista, né? Nesse periódico Direito, e ele está, a edição atual, né? O volume 12, número 2 de 2020. Só que o texto que eu quero, né? Ele é um texto, olha só, é esse texto aqui, Direitos Fundamentais, né? Então, o texto que eu quero, ele é de 2018, volume 10, número 2. Então, para que eu encontre esse texto, né, eu posso vir aqui, ó, em edições anteriores, e em alguns vai aparecer a palavra arquivos, né? Então, eu tenho a edição atual, né, o último número que foi lançado pelo periódico,
e aqui eu tenho as edições anteriores. Então eu vou clicar aqui, edições anteriores, e aí ele vai me dar todas as edições anteriores, né? Qual que eu quero? Eu quero a revista de 2018, o volume 10. Então vamos lá, número 11, 10, ok? Volume 10 de 2018. Eu quero o número 2, então é esse daqui que eu quero. Então eu vou clicar ali, vai abrir o sumário, né, da revista. Qual que é o título do trabalho? Direitos Fundamentais à Lei de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Então eu vou procurar ele aqui. Direitos Fundamentais à Lei de Inclusão de Pessoas com Deficiência, né? Venho aqui e baixo o PDF. Vejam bem, então com isso eu vou ter condições de fazer uma pesquisa com muito mais qualidade, tendo acesso a todo o material que está disponível para a gente aqui no portal do periódico CAPES. Ok, gente? Espero que tenha ajudado, né? E que vocês possam qualificar as pesquisas de vocês. Grande abraço!